boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vamos começar essa palestra com o Fernando Perry aqui no Zoom. Tá? O Fernando é uma pessoa incrível, que eu tenho o maior orgulho de ter na nossa comunidade. É um baita profissional, ele é psicólogo, psicodramatista, instrutor de yoga há 20 anos, terapeuta ayurvédica e floral e aromaterapeuta também, né, Fernando? E ele vai compartilhar com a gente aqui os usos dos óleos essenciais na prática da yoga. Então, é super interessante. Eu quero tirar algumas dúvidas com você, Fernando. Eu posso tirar algumas dúvidas? À vontade, podem perguntar o que quiser. Tá bom. Então, agora eu estou aqui como aprendiz, porque o Fernando é uma enciclopédia. Pensa num profissional maravilhoso. Ele também tem canal no YouTube. Depois eu vou postar para vocês, tá? O canal dele para vocês assinarem lá e a página dele também. Mas, num primeiro momento, Fernando, antes da gente começar o seu treinamento, que está maravilhoso, que eu fiquei de boca aberta aqui, olha que eu pesquiso muito e não vi um treinamento igual ao seu sobre yoga e aromaterapia, tá? Tá muito bom. Mas eu quero te perguntar aqui, Fernando, a yoga, ela é uma religião ou não? É uma pergunta que o pessoal sempre faz essa parte do yoga e da religião, né? O yoga vem de uma tradição que é bastante espiritualista, que é a tradição da Índia. Então as pessoas acabam achando que porque o yoga veio de lá, as pessoas que têm uma religião diferente não podem praticar yoga. A gente tem uma felicidade muito grande aqui no Brasil de ter representantes de yoga de várias religiões. A gente tem até alguns padres da Igreja Católica que são professores de yoga. Então, só para deixar isso claro para as pessoas que o yoga não está necessariamente ligado a uma religião. Qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar o yoga. Pode ser que tenha um determinado professor de yoga que resolveu, na prática dele, colocar coisas, porque cada professor acaba colocando um pouco da sua experiência pessoal. Eu acabo falando de óleos essenciais na prática de yoga, porque faz parte da minha experiência. Porém, a prática de yoga em si pode ser feita por qualquer pessoa de qualquer religião. E eu tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão com o coração aberto, o yoga acaba melhorando um pouquinho a nossa percepção de nós mesmos, né? Aquietar a nossa mente, conseguir centrar um pouquinho as nossas emoções, o que normalmente ajuda muito com que a pessoa melhore a sua prática religiosa pessoal. Então, a gente precisa tirar isso da cabeça das pessoas, né? Todos são bem-vindos de qualquer religião. Perfeito. E quais são os efeitos da yoga, Fernando? O pessoal pergunta às vezes, né, sobre os benefícios. Ao contrário dos óleos essenciais, que a gente tem benefícios específicos, né? O yoga, ele mexe muito com as pessoas, né? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa energia. Então, ele vai ter assim efeitos diferentes para pessoas diferentes também. A gente percebe, por exemplo, uma das coisas que traz as pessoas até o yoga, normalmente, é o controle da ansiedade. O yoga trabalha bastante com a gente centrar a nossa mente, respirar profundamente, estar presente no momento presente. E isso é muito interessante para ajudar a gente a combater esses probleminhas aí da nossa vida moderna, da correria e tudo mais. Então, é bastante interessante. Porém, yoga, ele tem, se você pensar ele tem um conjunto de técnicas. Então, cada uma dessas técnicas, nós vamos falar basicamente de 4 delas hoje, cada uma dessas técnicas traz um benefício um pouco diferente. Por exemplo, a parte das posturas físicas, né, que nós chamamos de asanas no yoga, ele pode melhorar a sua força, a sua flexibilidade, o seu equilíbrio, ajuda no alongamento, massagear os discos da nossa coluna, massagear os órgãos internos. Então ele tem efeitos bastante físicos, porque é uma das técnicas do yoga que é trabalhado mais com o corpo. Quando você pega a meditação, só para dar 2 exemplos rapidinho, a meditação a gente trabalha um pouco mais silenciar a nossa mente, estar no momento presente. O pessoal usa hoje bastante essa ideia ficou bastante popular o mindfulness, né? Que é a sua mente estar no momento presente focada. Então, ele tem um efeito muito mais, por exemplo, na nossa parte de concentração, foco, atenção, a respiração profunda, o silenciar, aquietar, combater o estresse. Então, dependendo da técnica que você pega, do yoga, são várias, são 12 grandes técnicas. Hoje a gente vai focar mais em 4 delas.
vai ter benefícios um pouquinho diferentes. Perfeito. Então também é físico também, né? Massageia os órgãos, né? Interessante isso. Porque você faz posições, por exemplo, quando você faz uma posição lateral, você acaba não só massageando discos da coluna, alongando a musculatura e fortalecendo, mas você também está pressionando os órgãos internos. Por exemplo, no caso de uma lateral, os órgãos internos laterais, rins, fígado, baço, pâncreas. Então você está forçando o sangue venoso, que é o sangue pobre em oxigênio, a sair desses órgãos. E depois, quando você trabalha com a respiração e o movimento de expansão que logo vem logo em seguida, você está trazendo mais sangue arterial para esses órgãos. Então ele trabalha muito com a revitalização dos órgãos internos e o massageamento dos órgãos internos. Muito, muito legal. E todas as idades podem? Criança, idoso? Sim, existem adaptações. A única coisa que a gente costuma fazer é separar nas práticas. Por exemplo, crianças muito pequenas, até 3 anos, 2 anos, né, menores de 6 anos em geral, eles têm um foco, uma atenção, né, um limite de atenção menor. Então a gente acaba, por exemplo, criando uma turma para crianças, porque junto com adultos eles acabariam se dispersando muito. Os exercícios para crianças são mais lúdicos, eles têm uma duração menor, têm uma adaptação melhor para aquela fase da vida deles. Então a gente costuma dizer que tem um yoga para criança, um yoga para adolescente e um yoga para adultos, que às vezes ainda costuma ser dividido, por exemplo, em terceira idade. A gente pega umas pessoas aí acima de 70, 80 anos que têm mais limitações físicas. Não que ela não possa estar numa turma junto com os outros, mas a gente vai tomar um cuidado maior com aquela pessoa porque a gente sabe das limitações dela. E a gente tem um para gestantes também, pelo mesmo motivo. Eu tenho na minha turma alunas de yoga que engravidam e praticam até uma semana antes do parto, na mesma turma junto com todo mundo. Mas se você pega uma pessoa que não conhece yoga e ela vai começar no 3º mês de gravidez, você tem que já explicar para ela como que ela vai fazer a prática, já com adaptações, por conta de algumas limitações pequenas que vai tendo ao longo da gestação. Então seria mais interessante, por exemplo, a pessoa já está numa turma que seja para gestantes do que ela está numa turma convencional. Porém, como eu disse, eu já tive alunas que praticaram até uma semana antes do parto, junto com todo mundo, e estavam bonitinhas, fazendo tudo legal. Então, todos podem. Pode fazer todo dia yoga ou não? Olha, tem um professor de yoga famoso, que é o Hermógenes. Ele já desencarnou, não está mais aqui junto com a gente, mas ele deixou um legado muito bonito com um livro que é um dos primeiros livros que a gente recomenda para as pessoas, chamado Autoperfeição com Hatha Yoga, do José Hermógenes. Ele foi dar uma entrevista para uma televisão e a mulher perguntou para ele assim, ele já estava com uns 70 e tantos anos. Você ainda pratica yoga todo dia? E ele responde para ela assim, eu estou praticando agora. Porque o yoga, na verdade, não é algo que você faz numa sala de prática. A partir do momento que você traz o yoga para a sua vida, a forma como você senta, como você respira, como você fala com as pessoas, como você ajusta o seu pensamento, a percepção que você tem do seu corpo, é o dia todo. Porém, aquela prática formal, né, de ir até algum local, colocar uma roupinha ali de ginástica e fazer aquela aula de yoga, sim, a gente poderia fazer todos os dias. Você pode fazer até quando eu morei na Índia um tempo, quando eu estava no ashram, que é o lugar onde a gente fica para estudar yoga, a gente fazia yoga o dia inteiro. De manhã tinha uma prática de respiração, à tarde tinha uma prática de posturas, à noite a gente tinha uma prática de meditação, ao longo do dia todo a gente tinha práticas de yoga. O que a recomendação é, se você faz um yoga que seja um pouco mais forte para o seu corpo, existem linhas diferentes de yoga, algumas linhas fazem posições mais difíceis, mais complexas, e aí talvez você precise organizar a sua prática para dar um tempo de descanso para a musculatura. Ao invés de praticar todo dia muitas horas, você tem um pequeno intervalinho. Porém, você pode fazer todos os dias coisas diferentes do yoga. Eu até ensino meus alunos a fazerem um roteirinho para que segunda-feira ele pratique alguma coisa, terça uma outra, quarta uma outra, em casa, além das práticas que ele faz com a gente na escola. Fantástico. Eu já vou procurar uma aula de yoga aqui. Quando você vier para cá, a gente faz uma. Hã? Quando você vier para cá, a gente faz uma. Vamos. Aí vamos. Vou fazer com o melhor. Então, eu queria te perguntar só mais uma coisa antes de a gente começar. O que fez você considerar compartilhar os olhos do Terra? O que fez você querer começar
a compartilhar e a usar os óleos da terra? A minha experiência com essa parte das plantas vem da Ayurveda. Apesar de eu ser de uma família, minha mãe gostava bastante de plantas, ela sempre teve as ervas dela no quintal da casa, mas o meu estudo foi por conta do yoga, que quem praticava yoga na minha casa era minha mãe, e eu acabei me influenciando por ela e fui praticar yoga. E quando a gente começa a praticar yoga, a tradição da Índia como um todo fica muito forte na sua vida. E aí a gente vai vendo que tem muitas coisas do yoga que são recomendações para um tratamento ayurvédico. A Ayurveda é uma ciência da medicina, de cuidar da sua saúde, através do ponto de vista da medicina indiana. E alguns exercícios que os médicos ayurvédicos dão para as pessoas são do yoga. Então, dentro de um tratamento ayurvédico, tem posições de yoga, tem respiratórios do yoga, tem treinos de meditação que são ensinados no yoga. E aí eu fiz o caminho contrário, do yoga eu fui para a Ayurveda. E na Ayurveda a gente estuda muito as plantas, só que a gente estuda a planta na cura mesmo. A gente pega o gengibre, rala o gengibre, põe num pano, esfrega, faz o suco fresco do gengibre. Então tem várias técnicas para trabalho, para fazer os passos aéreos. Mas eu não conhecia elas nessa forma de administrar, que são os óleos essenciais, até algum tempo atrás. Recebi um recado de uma pessoa falando um pouquinho sobre os óleos essenciais. É engraçado que quando uma coisa é o nosso inconsciente coletivo, né? Quando ela começa a ser divulgada num lugar, parece que todos os lugares que você olha, você vê alguma coisa parecida com isso. E eu comecei a ouvir muito falar dos óleos. Aí eu resolvi descobrir se esta outra forma de trabalhar com os óleos, se ela era interessante tanto quanto trabalhar diretamente com as plantas, como a gente faz na Ayurveda. Só que eu tenho uma ética pessoal por conta do yoga, né? Eu estou com 49 anos, eu sou vegetariano desde os 14. Dentro da tradição do yoga, especialmente como professor, eu não gosto muito do uso de drogas, de cigarro, bebidas alcoólicas e tal. Então eu tenho uma ética assim sobre o que é orgânico, sobre aquilo que faz mal para a natureza, que é muito importante. E a primeira coisa que me fez escolher do terra, exatamente, porque óleo essencial eu podia escolher qualquer uma, foi quando eu fui pesquisar isso. Eu falei, eu só vou colocar o meu nome junto com uma empresa se eu achar que essa empresa passa nesses meus crivos morais. Que a primeira coisa é se ela tem um trabalho decente com a natureza, se ela tem um trabalho decente com as pessoas envolvidas nesse trabalho, se não tem um trabalho escravo, e se aquele produto é de qualidade, se ele é um produto bom. Então, a busca do óleo essencial foi uma alternativa a usar as plantas diretamente, como a gente faz na Ayurveda. E a doTERRA foi o meu encontro com esta cultura que a doTERRA tem, né, de cuidado com a natureza, de cuidado com as pessoas, desde o momento da extração até a forma como ela distribui os óleos essenciais. Perfeito, querido. O Fernando é um líder elite, está aí chegando a Premier em breve. Ele é um grande líder, está com uma equipe enorme, uma equipe super motivada, está fazendo um trabalho incrível. Parabéns, Fernando. E fica à vontade, você pode começar a fazer a sua apresentação. Estou super animada aqui para começar a ouvir. Eu vou compartilhar minha tela, mas aí, assim, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer uma pergunta, faz. Talvez eu não consiga ler aqui, mas a Neu vai ajudando a fazer uma mediação. A gente vai falar um pouquinho sobre o yoga e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os óleos. Eu imagino, né, que as pessoas aqui já têm algum tipo de conhecimento sobre os óleos essenciais. Então, a gente vai falar algumas coisas tentando completar aí, né? Porque o yoga tem muita coisa para falar, o óleo essencial também tem muita coisa para falar. Vamos fazer um bem lado das duas coisas. Os óleos essenciais são uma excelente ferramenta para aumentar os efeitos da prática de yoga. Eu vou falar um pouquinho de cada técnica já já. Os óleos essenciais, para quem conhece muito, né, são compostos aromáticos voláteis, ou seja, aquela pergunta que o pessoal sempre faz para a gente, eu não sinto cheiro muito bem, né? Não tem problema. Porque a molécula ali que está volátil, que está evaporando, vai entrar em contato com você, com a sua pele, com a mucosa da sua narina, e você vai ter o efeito disso da mesma forma. Tanto que se a gente passa lá na planta do pé, bota uma meia, cobre com cobertor, você não está sentindo necessariamente o cheiro do óleo essencial, mas ele está funcionando e está trabalhando em você da mesma forma. Eles são encontrados em partes diferentes da planta, então a gente tem óleo essencial que são de raiz, da árvore, da folha, da flor, e eles possuem benefícios aí que são muito legais, tanto para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, emocional e energético. Para quem conhece um pouquinho dos florais de Bach, né, eles têm muitos florais que dá para a gente fazer também uma correspondência com os óleos essenciais. Sobre o yoga, apesar de ele ter muitas técnicas diferentes, hoje eu vou falar sobre 4, mais especificamente para vocês.
Esses nomes esquisitos, no yoga a gente usa, a tradição do yoga vem da Índia, usa-se o sânscrito. Assim como se você faz balé, os nomes vão estar em francês, se você faz judô, os nomes estão em japonês. Para a gente, no yoga, a maioria dos nomes estão em sânscrito, que é uma língua aí tataravó do latim e do grego. Os pranayamas são exercícios que funcionam para expansão e controle da nossa energia vital, chamada bioenergia. No yoga, né, a gente chama de prana. Tanto quando você fala do pessoal que trabalha com a alimentação mais orgânica, a gente fala que ela é rica em prana, em energia vital. Uma das formas da gente trabalhar esta nossa energia é através dos exercícios respiratórios. Os asanas são posturas, posições, talvez seja o que as pessoas mais conhecem. Infelizmente, talvez por conta de revistas e alguns programas de televisão, todo mundo acha que quem faz yoga coloca os pés atrás da cabeça. Se eu não consigo fazer isso, eu não posso praticar yoga. Existem, do mesmo jeito que quando você vai fazer dança, você tem uma dança de salão, você tem uma dança para a terceira idade, você tem uma dança competitiva de pessoas que são profissionais. O yoga não precisa necessariamente dessas posições tão difíceis. Você poderia ter muitas limitações, tem pessoas com cadeira de roda, tem pessoas que são amputadas e praticam yoga da mesma forma. Lógico que com algumas limitações. O Yoga Nidra, que é uma técnica de descontração, de relaxamento, muito utilizado para a gente fazer um controle de estresse e reduzir tensão, aliviar o cansaço. E Dhyana, que é o que a gente chama de meditação, que é quando você coloca um foco na sua mente e tenta silenciar os seus pensamentos e emoções para que a sua mente fique o mais focada possível. Então, nós vamos falar não tão profundo das técnicas, mas dos olhos que a gente usa em cada uma dessas técnicas. Então, por exemplo, para os pranayamas, que são os exercícios de expansão da nossa energia, você tem alguns óleos essenciais que dão um suporte para todo o seu sistema respiratório. Vai abrir as vias aéreas, facilitando a sua respiração. Como, por exemplo, o óleo de hortelã-pimenta. Se você não está acostumado, não conhece esse óleo, você precisa conhecer ele, ele é fantástico. A hora que você vê a primeira vez, você tem uma sensação de uau! Ele realmente abre. O eucalipto também é muito interessante. A gente costuma dizer, pegando um pouquinho aqui para Ayurveda, que o eucalipto ele é um pouco mais seco. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem um pouco mais de muco, talvez ele seja interessante para você, porque ele acaba ressecando um pouquinho o ar. Já o hortelã-pimenta, ele trabalha um pouco mais com a umidade. Então, se você tem uma narina mais seca, talvez o hortelã-pimenta seja mais interessante para você. Na Ayurveda, a gente define as pessoas por biotipos, né? Vatas, pitas e kafas. E cada um tem uma característica diferente. Então, a gente também pode associar os óleos essenciais para cada uma dessas características, porque apesar dos dois terem um efeito parecido no nosso sistema respiratório, ele pode se adaptar melhor a uma pessoa do que a outra pessoa. Esses dois óleos são óleos baratos, são óleos simples, gostosos de usar. No caso do hortelã-pimenta, além de você poder usar, basta você pingar uma gotinha na sua mão, né? Fazer assim, tirar. Eu estava fazendo isso agora há pouco aí, quem estava olhando também. Você faz assim, né? E dá uma cheiradinha no óleo. Você também pode usar um difusor. Você pode deixar ligado o difusor. Para quem não conhece, a gente costuma usar o difusor ultrassônico, né? Ele não aquece o óleo, por isso ele acaba preservando um pouquinho melhor as propriedades do óleo. Você coloca ali algumas gotinhas e pode usar para uma sala toda, você vai usar muito pouco do óleo. E também podia usar um colar, você pode colocar, né, o aromatizador pessoal, que é um colarzinho que você pinga ali as gotinhas e ao longo da prática você também estaria com esse efeito dos óleos, né, da respiração. Porém, a doTERRA tem um blend, tem uma sinergia já muito interessante para a parte respiratória, chamada Breathe, que justamente em inglês Breathe é respirar, respiração. Ele é um composto de vários óleos, inclusive o hortelã-pimenta está lá, por exemplo, que é especialmente combinado numa proporção para que você tenha um resultado legal para uma respiração mais profunda, que seja mais restauradora, mais energizante também. Então, esse já tem mais. O hortelã-pimenta ou o eucalipto, como a gente falou, é um óleo só. É um vidrinho que você vai pegar que ali dentro só tem o hortelã-pimenta ou só tem o eucalipto. No caso das sinergias do blend, você já tem uma mistura e isso acaba potencializando o efeito dos óleos. O Breathe é fantástico para nossos problemas ali de rinite, de alergia, congestão nasal. E no caso do yoga, a gente vai sentar para fazer um exercício respiratório e você não tem noção de quantas vezes eu chego para uma pessoa e falo, alguns exercícios do yoga, a gente obstrui uma narina, por exemplo. Então você tampa uma das narinas para puxar o ar pela outra. E aí eu olho para uma pessoa, a pessoa não está fazendo.
Aí eu pergunto para ela por que, ela fala, porque está congestionado, não consigo respirar pelas duas narinas. Então, quantas pessoas chegam para a gente com um quadro aí de uma congestão, de uma rinite, que atrapalha a prática dela justamente por não conseguir respirar direito. Os exercícios respiratórios, apesar da gente pensar, eu me lembro quando eu comecei a praticar yoga, eu pensava assim, poxa, respirar eu respiro em casa, por que eu estou vindo aqui nessa aula para respirar? E eu, com o tempo de prática e com a leitura e com alguns mestres que explicam também para a gente, hoje eu entendi o seguinte, de todos os exercícios que eu conheci do yoga até hoje, o respiratório é o que tem um efeito mais profundo na mudança do seu estilo de vida. Porque quando você respira, você influencia diretamente os seus pensamentos, você influencia diretamente a oxigenação do seu corpo todo, do cérebro, por isso a sua atenção, a sua concentração, o seu foco mudam completamente quando você consegue respirar corretamente. Quando a sua postura ajuda para que a sua respiração funcione melhor e quando você consegue fortalecer suficientemente o diafragma para fazer um exercício respiratório mais profundo, mais completo, e quando você consegue fazer uma expansão da sua caixa torácica para aumentar o volume e utilizar a capacidade total da sua respiração. Então, de todos os exercícios do yoga, um dos mais profundos aí é o respiratório, sem dúvida. Então, resumindo aí essa história, né, dos respiratórios, o hortelã-pimenta, que a gente chama de peppermint, o eucaliptus e o breathe são ótimos para promover uma respiração mais profunda e para dar esse suporte para os exercícios respiratórios. Os óleos essenciais para trabalhar os asanas. Asanas são as posturas, as posições do yoga. Existe talvez isso que as pessoas acabam conhecendo um pouquinho mais, né, que é essa parte das posturas, das posições, porque é o que é mais visível. Quando você senta para fazer um respiratório, as pessoas só estão vendo você sentado às vezes de olhos fechados, mas as posições são mais visíveis, então o pessoal acaba se ligando mais nelas. A gente tem posições no yoga, a gente acredita que a própria forma de você estar naquela posição ela já te ajuda a trabalhar a sua atenção. Porque o tempo todo no yoga, a gente não está nada contra outro tipo de exercício, mas às vezes você está na academia fazendo uma bicicleta, conversando com uma pessoa, música, a televisão está ligada e você está totalmente disperso, não presta atenção na sua respiração e nem no seu corpo. E às vezes as pessoas acabam passando do limite do corpo e acabam até se machucando, por não prestar atenção no próprio corpo. No caso dos asanas do yoga, a prática de yoga é um pouco mais silenciosa. A gente não faz ela vendo TV, conversando com as pessoas. O tempo todo a gente está trazendo atenção para o momento presente, para a respiração, para o seu corpo, para a sua energia, como você encaixa o seu corpo, como você pisa no chão. E isso dá uma consciência corporal muito maior para as pessoas. Então a gente fala que às vezes a gente consegue evitar um problema, uma dor, um desconforto, justamente porque você percebe antes. E você aprende a prestar atenção no seu corpo. Que era o que o Hermógenes estava falando no começo, quando eu falei para vocês, que ele dizia que ele praticava o dia todo. Os óleos essenciais cítricos são muito bons para elevar o seu astral, energizar, despertar, clarear a sua mente. Então, eles ajudam muito a gente ter uma prática mais revigorante. Eu dou aula, por exemplo, de manhã, às vezes o pessoal chega meio sonolento para a prática. Então, a gente precisa fazer alguma coisa física, energética, um respiratório para despertar as pessoas para a prática. No caso dos asanas, das posições, a gente tem posições que trabalham com força, tem posições que trabalham com flexibilidade e tem várias posições que trabalham com equilíbrio. A gente acredita que uma coisa está sempre influenciando a outra. A força física influencia a sua força mental, sua força energética, sua força emocional. Ótimo para os dias em que você está um pouco mais cansado, né, sem energia ou sonolento. O limão siciliano, que é o lemon, é um excelente exemplo desse óleo que a gente pode usar para a prática dos asanas. Mas poderia ser qualquer um dos cítricos, o laranja-lima, o toranja, que é o grapefruit, também são muito interessantes para essa prática de asanas, por exemplo. A doTERRA tem também um blend, né, uma sinergia chamada Citrus Bliss. Bliss significa, né, felicidade, bem. Então a gente fala que é descontrair, que é você conseguir, ao mesmo tempo que a gente quer no yoga, aumentar a nossa consciência corporal, a gente quer conseguir conscientemente aliviar as tensões do nosso corpo. Então tem vários óleos essenciais que auxiliam na prática da descontração, mas, por exemplo, um óleo também simples que está no nosso kit introdutório, com aquele kitzinho bem em conta, que vem os 3 óleos, inclusive 3 desses principais óleos que a gente está falando hoje, lavanda, hortelã-pimenta e limão, estão no nosso kit introdutório, por exemplo. Então, o óleo essencial de lavanda talvez seja um dos óleos mais vendidos no mundo e ele ajuda muito a aquietar a nossa mente, a acalmar e a relaxar. Auxilia, inclusive, para pessoas que têm problemas de insônia,
Mas no caso do yoga, relaxar não é dormir. Relaxar é a gente conseguir manter a mente desperta enquanto o seu corpo se descontrai. O lavanda é muito interessante. Eu tenho feito algumas apresentações aqui. Eu criei uma apresentação dos óleos essenciais que eu coloco vivências do yoga. Então a gente coloca uma vivência de meditação, uma vivência de relaxamento e uma vivência de respiratória. E logo que é muito interessante, o pessoal deita, fecha os olhos, aí eu dou uma borrifada com o lavanda no ambiente. Todo mundo faz aquela carinha de fechar os olhos e dar uma respirada assim profunda, né, para sentir o aroma do lavanda, que é realmente muito gostoso. Tem outro óleo, por exemplo, né, o camomila romana, Roman Chamomile ou o vetiver, que também são boas opções. A doTERRA tem uma sinergia também, por isso que é sempre a gente lembrar que a sinergia tem uma potência um pouquinho maior, porque ela junta, né, os benefícios de alguns óleos, que é chamado de Serenity, que é excelente para promover esse relaxamento profundo e restaurador, e também vai funcionar para as pessoas quando querem à noite fazer, aí melhorar o seu sono, aliviar a tensão, são muito interessantes. A gente até diz que o Serenity e o lavanda tem um efeito muito legal nas nossas emoções. Quando você está precisando aquietar ou relaxar, porque as suas emoções estão um pouquinho mais mexidas, eles são uma opção muito interessante. Um blend, que é o Serenity, ou o lavanda, muito legal. Então, resumindo aí os óleos que são mais legais para descontração, camomila romana, o Serenity, o lavanda e o vetiver são muito interessantes para promover um relaxamento mais profundo e restaurador. O dhyana, que é a meditação, talvez esse que eu posso até falar um pouquinho a mais para vocês, só o seguinte. Infelizmente, na nossa língua portuguesa, meditar significa pensar profundamente a respeito de algo. A gente até fala, eu preciso meditar a respeito disso para saber se eu vou dar uma resposta. Mas, na verdade, na tradição oriental, a meditação não significa pensar profundamente ou refletir sobre algo. Significa exatamente o oposto. A gente silenciar a nossa mente, as nossas emoções, para criar um espaço. A gente diz que o yoga é uma grande técnica de criar espaço. A gente cria espaço no nosso corpo, no nosso dia, para cuidar de nós mesmos, na nossa mente, para a gente conseguir ficar em silêncio, nas nossas emoções, para a gente conseguir aquietar um pouquinho. Então, aquietar a mente pode ser uma tarefa árdua para algumas pessoas. Eu acho muito interessante para quem é mais leigo, se vocês assistiram aquele filme que estava com a Julia Roberts, ou viram o livro, né, o Comer, Rezar e Amar, é muito interessante a cena que ela está tentando meditar, que ela fica assim, ela fecha os olhos, ela escuta o relógio, escuta o professor, ela escuta um barulho, daí ela pensa, será que eu estou meditando? Eu acho que eu estou meditando. E ela fica num diálogo interno, né? Isso, na verdade, não é a meditação. Se você quer saber alguma coisinha de meditação, eu te dou um exercício muito simples que você pode fazer a partir de hoje. Não se preocupe tanto se você está pensando em algo ou não. Ache um lugar, sente, seja numa cadeira, no chão, na parede, sente, alinha a sua coluna, fecha os olhos, coloca uma música suave para tocar e tenta prestar atenção só na música. Quando a sua mente começar a pensar em outra coisa, você volta para prestar atenção na música. Você pode fazer isso com uma música, você pode fazer com a sua própria respiração ou uma imagem que você está vendo, seja da natureza, um símbolo. Só de você tentar voltar para aquilo. Toda vez que a sua mente fugir, não se irrite, volte para aquilo. Já é um bom começo para a gente trabalhar o silenciar da nossa mente. Então, aquietar a mente pode ser uma tarefa árdua para as pessoas, mas tem alguns óleos que podem nos ajudar nesse processo. Por exemplo, o sândalo havaiano ou o olíbano, que também é chamado de frankincense. São os melhores óleos para auxiliar na prática da meditação. Como eles são dois óleos que não estão naquela faixa de valor, por exemplo, como está a lavanda. Você sabe que cada óleo essencial tem um preço, tem um valor agregado, dependendo de uma série de coisas. O quanto é difícil a extração daquele óleo, o quanto aquela planta é mais rara, tem muitos detalhes. Mas existem opções muito boas. Eu te dou uma que eu acho que é fantástica e é um dos meus óleos favoritos, que é um blend que a doTERRA tem, uma sinergia chamada Balance. Ele, inclusive, tem o frankincense dentro dele, e o Balance é uma opção mais em conta. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo frankincense. É um óleo que, desde que a gente começou a trabalhar com óleos, não falta para a gente. E ele é um óleo que vale cada centavo, cada gota dele vale cada centavo do que você pagou. Mas o Balance é uma opção muito interessante. Nesse trabalho que eu faço com o pessoal, nessa vivência, a gente usa o Balance. De pingar uma gota na mão de todo mundo, a gente coloca uma música mais suave, o pessoal senta, a gente cheira, inspira, aí umas 6 a 10 vezes respirando o Balance, e todos relatam depois assim que eles conseguiram um silêncio instantâneo
que há muitos não tinham conseguido antes. Então é uma opção muito interessante. Mas o sândalo, o olíbano e o balance são excelentes óleos para você trabalhar na prática da meditação. E como eu te disse, não se preocupe se você tem dificuldade para meditar. O principal que a gente precisa fazer é aprender a estar presente, no momento presente. Respirando profundamente, trazendo a sua mente sempre que ela foge para alguma coisa que você escolheu. E a meditação, a gente costuma dizer que a nossa mente, assim como o nosso coração, trabalham, mesmo quando você dorme, ela está ativa. Meditar é dar um descanso, é dar um presente para a sua mente, para a sua meditação. Os budistas dizem que meditar é voltar para casa, é retornar à nossa essência, ao silêncio, de como se fosse o colo da nossa mãe nos abraçando quando a gente está um pouco ansioso. Então esse é o poder da meditação, ela realmente transforma a vida de muitas pessoas. Vale a pena procurar um pouco mais a respeito. Do que eu planejei assim simplesinho para falar para vocês sobre o yoga e sobre os olhos, era isso que eu queria falar assim de uma forma mais genérica. Eu vou deixar com vocês daqui a pouquinho, a gente tem uns links. Meu nome é Fernando Perry, se você me procurar por ali. A gente tem um perfil no Instagram chamado Estúdio Virtual do Yoga, onde eu vou ensinando algumas coisinhas de yoga, inclusive respiratórios. E a gente tem isso tanto no Facebook quanto no Instagram, Estúdio Virtual de Yoga. E a gente tem o nosso canal dos óleos essenciais chamado Você Essencial. E ali você consegue alguma coisinha. Mas eu coloquei 2 e-bookzinhos gratuitos para vocês na nossa página do yoga. Coloquei um bem simplesinho, que é um resumo dos óleos essenciais, dos 3 que a gente usa do kit, que é o hortelã-pimenta, o lavanda e o limão. E um e-bookzinho com perguntas e respostas, uma coisa mais simples sobre yoga, que vocês podem baixar gratuitamente na nossa página, que chama-se Yoga Bauru. Eu sou de uma cidade que é Bauru, então o nosso site chama-se Yoga Bauru. O link vai ficar aqui, esse aqui, Yoga Bauru. Se você entrar ali, tem uma aba chamada Download, você vai conseguir fazer o download desses 2 e-books gratuitamente. E aí tem as nossas mídias sociais, também se você quiser, para entrar em contato com a gente. E eu espero que a Neu passe aí o dela, não sei se todo mundo que está aqui já conhece a Neu é fenomenal. A Neu foi o segundo motivo que eu resolvi escolher a doTERRA, porque eu já tinha conversado com outras pessoas e todas as pessoas que eu falava me falavam muito em dinheiro. E a Neu foi a primeira pessoa que eu conversei sobre óleos e sobre a doTERRA que me falou sobre pessoas, sobre a gente mudar a vida das pessoas, influenciar as outras pessoas, e isso me fez ter uma certeza maior de que não só queria trabalhar com a doTERRA, mas que eu queria fazer parte desse time da Neu. E ela tem um canal aí fantástico para vocês conhecerem também. Cadê você, Neu? Muito bom, Fernando. Prazer enorme, viu? Ver você, ouvir seus ensinamentos. Muito interessante, né, gente? O que vocês acharam? Achei muito interessante. E essa questão da respiração, né, que ela é até o mais importante, um dos mais importantes. Achei muito legal. E todas essas práticas, elas são feitas na mesma aula, Fernando? Podem ser feitas ou não. Eu costumo criar uma aula onde o roteiro da minha aula, mas cada professor e cada linha de yoga tem o seu próprio roteiro. Na minha aula, do jeito que eu faço, a gente chega e faz um aquietamento. A gente chega muito agitado da rua, do trânsito, então a gente faz um aquietamento de alguns minutos. Sim. Depois a gente faz uns exercícios de soltura, onde a gente faz rotações de ombro, de pescoço, para aliviar uma tensão inicial. E aí a gente faz, por exemplo, as posturas. Um pouco de força, um pouco de flexibilidade, um pouco de equilíbrio. Normalmente, as últimas posições são deitados, a gente faz uma invertida, que é de ponta cabeça, né, que é invertida sobre os ombros ou sobre a cabeça, que é para trazer a circulação, drenar um pouquinho a circulação das pernas e oxigenar melhor os órgãos superiores. E depois disso, a gente geralmente tem alguns exercícios respiratórios, a gente faz um relaxamento e uma meditação. Então, essas técnicas principais que eu mostrei aqui praticamente estão presentes em todas as aulas. Agora, você tem, por exemplo, mais de 3.000 posições diferentes no yoga. Exercícios respiratórios, talvez aí os básicos dá uns 12, mas a gente tem quase 80 respiratórios diferentes. Então, quais são os respiratórios? Quais são as posições? Qual é a técnica de meditação que você vai usar? Depende do tema que você escolheu para aquela aula. Para te dar um exemplo bem assim, a gente costuma dizer que na forma de como você processa o conhecimento dentro de você, as pessoas geralmente são visuais, auditivas ou sinestésicas. Pessoas visuais gostam muito de olhar para coisas.
Pessoas auditivas gostam muito de ouvir. E os sinestésicos são aqueles que precisam pôr a mão, precisa sentir no corpo. Então, às vezes, eu monto uma prática toda mais voltada para o visual. Então, os exercícios que a gente faz é com uma luminosidade diferente. Às vezes, a gente observa a chama de uma vela. Você faz um exercício olhando para coisas, prestando atenção no visual disso. Às vezes, a gente monta todo um outro tema, que é mais auditivo. A gente fecha os olhos, segue uma melodia mais lenta e faz assim. Às vezes, a gente faz uma prática mais sinestésica, com exercícios mais vigorosos, respiratório junto com o movimento dos braços, que é para você trabalhar mais o fluxo da energia. Então, tem como você, mesmo seguindo as mesmas técnicas, fazer uma variação muito grande de aulas diferentes. Perfeito. E como que você vai usar óleo essencial antes da aula? Você pode usar inalando, você pode colocar no difusor, né, na sala também, né, Fernando? Você pode ingerir também? Poderia ingerir. Eu até falo para alguns alunos, né, que no caso dos cítricos, quando a pessoa está numa fase um pouquinho mais sem energia, ele pode já de manhã, quando acorda, fazer a ingestão do óleo essencial dele, do cítrico. E aí, quando chega na prática, ele já chegou mais desperto. Agora, tem alguns óleos que funcionam muito bem no roll-on, funcionam muito bem no touch, né, para você passar ali na sola do seu pé e você fazer uma tranquilização, que também é muito interessante. Mas o que eu faço é ensinar e mostrar para eles que, inclusive, quando eles vão para a casa deles, eu queria fazer uma meditação, mas eu sou muito agitado. Na aula eu consigo, mas em casa eu não consigo. Porque muda o ambiente, você tem mais ruídos. E aí eu já falo para a pessoa, olha, você pode usar este óleo. Quando você for fazer, chega, senta um pouquinho, respira, passa o óleo, dá um tempinho para ele fazer o efeito em você, apesar que é bem rápido, né? Mas as pessoas também fazem assim, não senti nada. Você já percebeu? Às vezes eu falo para a pessoa, tá bom, já entendi, além da ansiedade, o que mais a gente vai trabalhar? Que é um efeito imediato. Né? Então dá um tempinho para ele fazer um efeito para você, ajude esse efeito. Acha um local que você vai praticar, que você tem uma certa privacidade. Desliga o telefone um pouquinho, bota no silencioso, acha um local, coloca lá uma esteirinha, um tapetinho de yoga no chão, põe uma luminosidade diferente, deixa uma música de fundo. O óleo, ele faz o trabalho dele, mas ele faz parte de um conjunto. A ambientação da sua prática é muito importante. A sua vontade de fazer aquilo, de você criar na sua mente, eu quero praticar, eu vou criar esse espaço no meu dia, também é muito importante. Perfeito. A Anice, ela está perguntando aqui, repete o nome do estúdio de yoga no Instagram, por favor. É Estúdio Virtual de Yoga. Tanto do Facebook quanto do Instagram, Estúdio Virtual de Yoga. E a Anice está perguntando qual óleo usar no difusor durante uma aula de yoga. Aí vai depender, né? Mas assim, acredito que esses óleos todos que o Fernando falou, você pode revezar, né, entre eles, né, Fernando? Sim. Eu diria o seguinte, se você tivesse que escolher um óleo, o principal óleo que eu escolheria seria dependendo um pouquinho da sua personalidade. Se você é muito ansioso, você vai passar a prática inteira tentando controlar a sua ansiedade, respirando profundamente, desligando do que você estava fazendo antes, encaixando o seu corpo para fazer uma respiração melhor. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, eu investiria nos óleos que são mais relaxantes, seja o lavanda, seja o serenity. E se você é uma pessoa que tem a mente muito acelerada, pensamento muito acelerado, eu investiria, por exemplo, ali no frankincense ou no balance, por exemplo. E se você, ao contrário, é uma pessoa mais sonolenta, um pouco mais preguiçosa, um pouco mais sem energia, senta para respirar, já dá sono, já começa a ter um pouquinho mais dessa sensação de falta de energia, eu investiria mais nos cítricos. Isso eu estou pensando assim, como disse a Neu, você pode revezar. Mas se eu fosse escolher um óleo para utilizar, ao invés de pensar em cada etapa do yoga, eu pensaria na sua personalidade. Um dos princípios da tradição oriental é o caminho do meio. É você encontrar o equilíbrio. Então, quem é muito acelerado, desacelera. Quem é muito lento, acelera um pouquinho. Muito legal. Parabéns, Fernando. Gostei muito. Todo mundo aqui gostou também, né? Todo mundo aqui comentando que foi muito bom. Então, yoga muito interessante. Se quiser fazer uma pergunta depois diretamente para mim, tá ali, ó, meu WhatsApp, fiquem à vontade. Sim. No Facebook vocês me acham como Fernando PR. Então tá certo, querido. Muito obrigada. Gratidão. Namastê. Gratidão, querido. Muito obrigada a todos também pela presença, principalmente a você, Fernando. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal, pela atenção, pela paciência de ouvir, pela vontade de conhecer um pouquinho mais sobre yoga.
Eu sou um grande apaixonado pela tradição do yoga, pela tradição da Índia. Eu estudo há bastante tempo, eu morei lá e eu tenho um carinho muito grande pelo que o yoga também faz de transformação na vida das pessoas. E quando a gente consegue juntar isso, o óleo essencial com toda a transformação que a gente sabe que ele pode fazer, o Matthew usa abençoar a vida das pessoas com os óleos essenciais. E você junta isso ainda com uma prática de yoga que também pode trazer tanta coisa boa, é o melhor de dois mundos, assim, todo mundo ganha. Então, obrigado pela atenção, obrigado, Aneu, pela paciência, pelo carinho, obrigado por todo mundo que estava aí. Namastê, gratidão.